O Nilo foi o lugar de morte para alguns meninos, mas para Moisés foi o lugar onde ele foi salvo. Aquela mesma mãe que no momento que ela não podia mais, ela acreditou em Deus e Deus deu para ela uma estratégia. Agora essa mesma mãe voltava para casa com o filho no colo, mas sendo protegido pela filha do faraó, da casa onde tinha saído o decreto de morte, saiu também o decreto de vida, porque a filha de faraó manda cuidar daquele menino. E ela ainda recebeu para fazer aquilo. Então, às vezes, a gente está vivendo por algumas situações que são situações de morte para a gente, mas a gente prefere ficar focada na situação. Ah, eu vou perder mesmo. Ah, eu não vou conseguir. Ah, esse caso eu não tenho mais como resolver. E vou dar isso por perdido. Ah, não vai dar certo. Ah, eu vou fechar essa empresa. Ah, eu vou separar do meu marido. Ah, o meu filho não tem jeito mesmo. Sabe esse tipo de situação, trazendo para os nossos dias de hoje? Mas essa mulher não. Essa mulher, creio que através da oração, ela intercedeu por aquele filho e ela pediu ao Deus do impossível. Falou: Deus, eu não queria que meu filho fosse morto nas águas do Nilo, Senhor, mas ele está crescendo e ele vai ser descoberto e ele vai ser morto. E aí Deus vai e responde a oração dela, dando para ela uma estratégia. E olha que coisa, se você falasse assim, nossa, vou pegar o meu filho, vou colocar num cesto, vou colocar nas margens do rio, você falava assim, nossa, como que isso poderia dar certo? Dá certo, quando a direção é mandada por Deus. E às vezes a gente está vivendo algumas situações em que Deus dá algumas estratégias pra gente e a gente fica assim, ah, mas isso não tem como dar certo. Ah, não, como fazer dessa forma? Eu agiria de uma forma diferente, mas não, foi Deus que falou? Vai e faz como Deus falou. Simplesmente obedeça. E foi o que Joquebede fez aqui. Ela preferiu acreditar em Deus. E Deus foi lá e trouxe a solução para aquele problema. E aquele menino foi criado lá no palácio do faraó, criado pela sua própria filha e guardado, né? Ali ele aprendeu idiomas, aprendeu várias coisas, aprendeu costumes, foi tratado como um príncipe. Mas em um determinado momento, Moisés, ele começa a saber que ele era hebreu. E quando ele via o povo hebreu sendo maltratado, ele se entristecia. Quando ele ia com o filho de Faraó visitar lá as plantações, ele se entristecia com aquilo. E um dia, assim, num ato de desespero, né, ele mata um soldado de Faraó. E ali ele foge e vai morar no deserto. E lá no deserto ele conhece Zípor, ali ele se casa, ele tem filhos. Mas muitos anos depois, o Senhor tem um encontro com ele e fala com ele da sarça, Moisés. E aí quando o Senhor fala com ele olha para ele e fala assim, mas quem sou eu? Eu não sou ninguém, Senhor. Nem falar eu sei direito. E quantas vezes isso acontece com a gente, né? Às vezes o Senhor está dando alguma coisa para a gente começa a olhar para as nossas limitações, para os nossos medos, para os nossos fantasmas. Mas quem sou eu? Eu não tenho nem habilidade para fazer isso, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer. Mas ele preferiu acreditar, assim como a mãe dele. Ele acreditou nesse Deus que apareceu para ele, que conversou com ele. E aí ele volta para o Egito. Só que quando ele volta para o Egito agora, ele volta com uma missão de libertar o povo do Egito, de tirar o povo daquela escravidão. Vocês sabiam que quem levou o povo para o Egito foi José. E José, por muitos anos, ele foi bênção no Egito, ele foi o governador do Egito. Só que aquelas coisas que acontecem, né? Quando o tempo vai passando, tudo que às vezes você fez vai sendo esquecido. Vai sendo esquecido pelas pessoas, as pessoas não lembram mais das coisas que aconteceram. Mas você sabia que Deus nunca se esquece das coisas boas que você fez, das sementes que você plantou? E Deus se lembrou de Moisés e trouxe ele de volta. Falou assim, você vai lá e você vai libertar o meu povo. E aí ele fala assim, Senhor, eu não consigo falar direito, eu não tenho uma fala boa. Não, pode ir que o seu irmão, Arão, vai encontrar com e ele vai ser o seu porta-voz. E vocês vão lá falar com o faraó. E ele vai, faz, e o Senhor vai, trabalha, manifesta a sua glória, traz as pragas, que todos nós sabemos, as 10 pragas.
E Moisés tira aquele povo do Egito e conduz aquele povo pelo deserto até tomar posse da terra prometida.